O programa, vamos falar da história do aditivo. É uma apuração feita pela produção da Jovem Pan News. 11 milhões de reais, 11,100 mil, para ser mais exato, que a prefeitura está liberando para a Grande Londrina. O Pedro Marconi trouxe um aperitivo ali da justificativa. São perdas durante a pandemia, Pedro, de quando as empresas tiveram menos passageiros do que o normal. E a prefeitura que vai ter que pagar essa conta, Pedro? Nós vamos ter que pagar essa conta? Exatamente, Parra. O passageiro do transporte público de Londrina que está pagando, então, em relação a esse prejuízo alegado pela TCGL, Transportes Coletivos Grande Londrina, e entendido pela Prefeitura de Londrina por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Então, inicialmente, a pedida da TCGL era de 35 milhões e 700 mil reais. Então, a empresa alegou que esse foi o prejuízo que ela teve em 2021, no segundo ano da pandemia, por conta da queda brusca que teve no número de passageiros como um efeito da própria crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. E segundo a Prefeitura, após análise técnica, o valor liberado foi de 12 milhões e 400 mil reais. Então, no entendimento da Prefeitura, o prejuízo da TCGL foi de 12 milhões e 400 mil e não de 35 milhões e 700 mil, como ela havia alegado. Só que a Prefeitura descontou para pagar aquele dinheiro que ela deu, eu tenho certeza que o nosso telespectador vai lembrar. No ano que teve a greve dos motoristas do transporte coletivo, a Prefeitura foi lá e pagou o PPR, que é a participação nos lucros da empresa, para os funcionários, e também o Vale Alimentação, que era o motivo daquela greve, para colocar um fim, então, nessa paralisação e os trabalhadores voltarem. Então, na conta final dos 12 milhões e 400 mil reais, foi o que a Prefeitura entendeu, descontando o dinheiro que ela já tinha adiantado em relação ao que eu comentei, o valor final que ficou para a TCGL foi de 11 milhões e 100 mil reais. Então, esse foi o aditivo no contrato do transporte coletivo na cidade em relação a essa empresa. É um reequilíbrio econômico-financeiro. Segundo a Prefeitura que nós procuramos, a alegação foi de que em 2021, por exemplo, a queda no número de passageiros foi de aproximadamente 10 milhões de pessoas em relação ao que a empresa tinha previsto, e que esse reequilíbrio seria a única saída para manter o serviço funcionando aqui na cidade. Lembrando que a Londrisul também tem um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro na Prefeitura. O valor pedido não foi divulgado e nem quanto será dado também não foi informado por enquanto, mas a expectativa é que nos próximos dias saia o resultado do reequilíbrio solicitado pela Londrisul, que é a outra empresa que opera aqui o transporte na cidade, tem 35% então das linhas. E destacando, Parra, que as empresas já receberam um valor milionário nos últimos anos em relação ao reequilíbrio, foi de aproximadamente 20 milhões de reais sobre os prejuízos do primeiro ano da pandemia, lá de 2020. Deu bastante polêmica, foi parar na Câmara de Londrina essa discussão, prefeito chamado, representantes da CMTU, e agora, então, esse segundo reequilíbrio milionário para a TCGL e a expectativa dos próximos dias também para a Londrisul. Parra. O repórter Pedro Marconi é o seguinte, você acha justo a prefeitura pagar essa quantia grande para as empresas? Você que é comerciante no centro da cidade, que teve prejuízos com a pandemia, alguém da prefeitura te procurou para te dar um incentivo? Para descontar, por exemplo, de você IPTU, ISS, durante o tempo em que você sofreu com a pandemia? Você que tem o seu negócio, já foi ajudado pelo município? Por que a Prefeitura de Londrina tem que ficar pagando todo esse dinheiro para as empresas de transporte coletivo, hein? As empresas precisam, e não estou falando só sobre esse caso dos 11 milhões, as empresas precisam encontrar formas de tornar o transporte atrativo. Porque hoje anda de ônibus essencialmente quem precisa. Não tem ninguém que ande de ônibus e fala assim, cara, eu ando de ônibus porque eu acho legal. Olha, eu ando de ônibus que é bacana, eu deixo o meu carro em casa para pegar ônibus. Não tem isso. Você não vai ouvir esse tipo de depoimento em Londrina. Não vai ouvir. Anda de ônibus só quem precisa, só quem depende.